Oi, eu sou a Denise, do Denise Tá Chamando, e neste vídeo eu vou compartilhar mais algumas impressões de leituras. Eu vinha fazendo meus vídeos de leituras a cada 2 livros que eu vinha lendo, mas eu resolvi separar agora, fazer um vídeo para cada livro, porque eu acho que pode ficar um pouquinho mais interessante. E eu também estava reparando que os vídeos estavam ficando tanto longos, e principalmente quando eu gostava muito do vídeo, do livro, na verdade. Então eu acabava me empolgando, e se eram 2 livros que eu gostava, então acabava ficando mais longa ainda. E a ideia é fazer alguns comentários em linhas gerais, então tentar evitar vídeos muito longos para não ficar muito chatos. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o livro, eu ia falar Lições de Princesa, olha. O Livro das Princesas. É um livro que é escrito por 4 autoras, são 4 histórias diferentes. Aqui tem os textos da Meg Cabot, Paula Pimenta, Lauren Kate e Patrícia Barbosa. A Paula Pimenta e a Patrícia Barbosa são brasileiras. Eu não conhecia nenhuma da história de nenhuma das duas. Confesso que da Paula Barbosa eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas são escritoras juvenis, né? Acredito. Então, acho que normal, né? Não é realmente meu universo-alvo. Eu comprei esse livro, se não me engano, no final do ano, e achei a capa uma gracinha. E eu tenho o e-book do livro dos vilões. Achei interessante. Eu gosto muito de histórias de contos de fadas. Já li várias recontagens, já tenho outras para reler. E achei interessante. Eu comecei a ler esse livro são 4 textos, como eu falei, de recontagens, né? Cada uma vai abordar uma princesa diferente. Eu desconhecia qual era a abordagem. Eu escolhi fazer a leitura do texto menor até chegar ao maior texto. O menor texto é o da Patrícia Barbosa. Ela faz a recontagem do texto da Rapunzel. Eu confesso que eu acho que dos textos que tem aqui, eu acho que ele foi um dos que eu menos gostei. Assim, não é ruim, mas realmente muito teenage, não acrescentou muita coisa assim pra mim, não. Aqui ela aborda a questão da Rapunzel, ela vai abordar a questão da torre como sendo uma menina que é criada pela tia após um acidente onde seus pais foram mortos, né? E ela tem todo aquele problema de convivência com a tia, porque a tia é muito séria, ela trabalhava, e a partir da criação da sobrinha ela acaba impondo, né, as regras dela, e fora o medo, né, do mundo, que o mundo anda bastante perigoso, e ela se sente muito presa, ela é proibida de fazer várias coisas, não pode receber amigos em casa, também não pode sair, mas a tia dela, na verdade, trata ela bem, ela tem uma grande preocupação com ela, né, não é assim uma prisioneira no sentido literal, não. E ela mora na cobertura de um prédio de não sei quantos mil andares. Então é uma história moderna sobre o conflito de um adolescente, a questão de bullying, de críticas, de briguinhas de colégio mesmo, né? E dela ter que resolver essas situações escondida da tia dela. Ela passa a fazer postagens na internet sem o conhecimento da tia dela. Então isso gera todo um conflito. Achei interessante, né, a transformação, né, na história moderna, né, usando uma pessoa que mora em um prédio de apartamentos. Mas, como eu falei, foi a história que eu menos gostei. Depois desse eu li a história da Lauren Kate, que ela aborda a história da Bela Adormecida. A Lauren Kate eu também nunca tinha ouvido falar sobre ela. Não sei se eu estou confundindo com outra escritora, mas eu acho que eu também não li nada dela. Então não me lembro, tenho lembrança dela. A Lauren Kate, ela escreve, como eu falei, sobre a Bela Adormecida. De todas as 4 histórias, ela é a única que faz uma mescla entre uma história moderna, que é um garoto, um rapazinho, né, que tá chateado porque vai fazer um intercâmbio na França durante uma viagem, na verdade, não é nem um intercâmbio propriamente dito, vai fazer uma viagem de um mês com um grupo de alunos até a França, e bem no momento que a namorada dele terminou com ele. E essa viagem estava toda planejada
para ele fazer essa viagem junto com a namorada dele, que também iria, só que ela deu um pé na bunda dele pra poder ficar com outro rapazinho mais moderninho, mais famosinho, se não me engano até toca numa banda. E ela desistiu de ir da viagem, ela tem uma situação financeira privilegiada, né? Então, para ela, os custos que já foram pagos não é um peso para a família dela. E o rapaz já tem uma situação mais complicada. Então, todo o gasto que foi feito, trabalhos esses que ele teve para poder pagar essa viagem, a mãe dele com certeza não ia deixar ele passar batido. Então, ele é obrigado a ir na viagem. E lá na viagem eles vão visitar vários monumentos. E lá na França tem, né, alguns castelos clássicos. Eles chegam em um determinado castelo e ele fica realmente aquele se isolando do mundo, não quer saber de ninguém, só com fone de ouvido, pensando, dormindo, emburrado. E chega em um determinado castelo, ele fica no ônibus e a professora arrocha ele, não, vamos descer, vamos descer. Só que como é um grupo grande de alunos, acho que são 30 alunos, se eu não me engano, ele acaba ainda ficando para trás e a professora não presta atenção que isso aconteceu. Então os alunos vão numa determinada direção para a entrada do castelo que eles vão visitar. Eu falo o nome, mas eu não me lembro. Não anotei aqui. E ele vai para um outro lado, tipo do jardim, que ele vê o negócio todo fechado, ele vai naquela direção. E aí quando ele atravessa esse tipo uma cerca viva lá, bem bizarra, bem abandonada, ele entra no mundo mágico. Aí tem toda uma história que ele vai encontrar, que aqui no caso ela coloca que a Bela Adormecida dormiu, que eles contam, né, a história da Bela Adormecida, aquela questão da visita das fadas, só que ela usa como anjos, e conta a história do menino. Então conta que a Bela Adormecida pegou e tocou no chifre do unicórnio, lá na historinha de Conto de Fada lá. E aí ela faz essa mistura. Então que a maneira dela acordar seria apenas com esse mesma coisa que a fez dormir, que é o unicórnio. Gente, aí sei lá, não sei. Mais ou menos. Não, confesso que eu não curti muito também não, essa história. Tá. E outra, a Meg Cabot, ela já vem trazer a história da Bela e a Fera. Ela pega uma menina que é modelo e um rapaz que ela vai descobrir, né, na história, que ele é de uma companhia, ele está viajando num cruzeiro, que ela também vai viajar, que o pai dela acabou de casar novamente, e nesse casamento ela agregou uma irmã, que era filha da madraça, né, e ela ganha um pacote no cruzeiro, e ela dá a suíte que ela recebeu pro pai dela nessa lua de mel, coisa assim. E logo de cara ela já vê lá no alto lá do cruzeiro, do navio, um rapaz olhando para ela, fica interessada nele e fica, quem será, né? E pela localização ele tá numa suíte top, né? Mas ela não é muito materialista não, ela é modelo para poder ajudar o pai dela, que acabou ficando desempregado quando a mãe dela estava muito doente e ele teve que acompanhar. Então há toda essa situação, ela tá no cruzeiro, tá durante o período de embarcação, ela acaba sendo atacada e esse rapaz aparece para socorrê-la. Então tem toda uma situação de violência inicial, de ele se escondendo, e aí mostra esse rapaz com a face deformada, eles se esconderam, né, usando muito a escuridão, e vai mostrar, é interessantezinha a história, mostrar ele se revelando, ela tendo que abrir mão desse preconceito, o respeito à pessoa, né, ela vendo que é errado, ela ficar com medo ou ficar constrangendo ele, né. Então achei interessante o jeito, ficou engraçada também a história da Meg Cabot, achei bacana. A outra história, que é da Paula Pimenta, é a história da Cinderela. Sinceramente, é a melhor história de todas. Não conheço nenhuma das histórias do livro da Paula Pimenta, já ouvi falar de várias, mas eu nunca li nenhum. Nossa, eu adorei o jeito que ela escreveu a história, assim, te prende a atenção do começo ao fim. É uma história
tem o romantismo, né, da história, mas é uma história muito engraçada, é uma história leve, é uma história que te conquista, que te leva, você vai acompanhando. Assim, são todas histórias que eu e a humanidade, né, já tem um conhecimento prévio a respeito, então não tem, assim, nenhuma novidade, então é mais fácil você ser conduzido e também você acaba fazendo algumas comparações, né. Ela faz a história de um jeito muito legal, assim, achei fantástico, fiquei muito, muito legal, muito bacana mesmo. Tá, ela coloca a menina como sendo filha de pais que se separaram devido à traição, né? O pai dela não morreu na história, e ele acabou se casando com essa mulher que ela com a qual ele traiu a mãe da Cíntia, né, que é a Cinderela da história. E a mãe dela é arqueóloga, então ela já viajava muito, né, e ela viaja mais ainda após a separação e deixa a filha aos cuidados da irmã, da tia dela. E há todo esse conflito, a mulher tem 2 filhas, bizarra, trata mal a menina, ela evita o contato com eles, inclusive durante um ano, mas acaba sendo obrigada por algumas medidas que a escola tomou, que ela precisa que o pai interfira na situação para poder resolver, já que a mãe dela está fora do país. E o pai faz toda uma chantagem emocional. Não, eu só vou interferir junto à escola se você for na festa das fulanas que estão fazendo 15 anos. E ele não sabe que a filha dele trabalha como DJ em festas. E ela trabalha como DJ até meia-noite devido à idade dela, né, que é o contrato que ela fez para poder a tia dela autorizar ela a trabalhar, e sempre também com um adulto junto. E ela então entra num conflito super complicado, que ela descobre que ela estava contratada para ser DJ na festa de aniversário de 15 anos das tais meia-irmãs. Acho que nem meia-irmãs, são filhas da mulher do pai dela. Então fica toda aquela tramóia de como ela se apresentar sem que eles venham. Ela resolve fantasiar. A festa é a fantasia, por sorte, né? E aí ela vai fantasiada. Então tem aquele lance de correr, se trocar de roupa rapidamente, tem toda a perseguição. E ela também acaba se interessando pelo rapaz que é da banda, que tá tocando. Então assim, ficou bem legal, achei muito curiosa. Tem toda a história de perder o sapatinho, de fingir que o pessoal vai tentar impedi-la. E a fada madrinha, assim, não tem a questão da magia, mas tem uma situação muito especial. Achei que vale muito a pena. Gostei, como eu falei, minha história favorita foi a da Paula Pimenta, que é a Princesa Pop, que é a história da Cinderela. Depois eu gostei muito da Bela e a Fera. E as outras duas estão meio que empatadas. Uma mais no dia a dia, que é da Patrícia Barbosa, que é a Rapunzel, que é No Alto da Torre, se não me engano o nome. E a outra, Lauren Kate, que é a Princesa Adormecida, não sei o que. Deixa eu ver. E ela... Nada, Eclipse do Unicórnio. Nada a ver com Princesa Adormecida. Então, recomendo, acho que vale a pena a leitura. Minha sobrinha, de 16 anos, ela leu rapidinho, eu demorei um pouquinho mais para ler, porque de fato, por ser uma literatura para pessoas bem mais novas que eu tive que vestir a minha roupinha de adolescente para poder absorver melhor as histórias. E no primeiro momento eu acabei começando pelas histórias que eu gostei menos, então não estava rendendo muito. Mas recomendo muito. Então é isso, esse foi meu vídeo sobre a minha última leitura, que foi o Livro das Princesas. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando os próximos vídeos. Obrigada.